Ei, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente. Eu escaneei para vocês 2 páginas do nosso livro para a gente fazer uma leitura, acho que muito importante, nesse início de capítulo novo, que é o capítulo da reforma, que nós vamos começar. Vocês podem achar estranho, Cissa, mas nós estamos começando da página 111, 112, né? O livro começa antes, o capítulo começa antes, não tem problema a gente alterar a ordem, né, da nossa leitura. Quem quiser sempre é bem-vindo fazer uma primeira leitura geral do capítulo, mas esse assunto específico, que é a reforma religiosa, a gente vai estudar de forma um pouco diferente. Eu queria só contextualizar um pouco desse conteúdo novo que a gente vai trabalhar antes da gente começar essa leitura. Inclusive, ao final, nós teremos uma atividade, vocês estão com o livro aí em casa também, né? Mas nós teremos uma atividade dentre várias dessa semana. Eu acho muito importante que vocês entendam que esse capítulo novo é um capítulo muito importante. Eu acho que ele está dentro de todas essas mudanças que aconteceram na Europa a partir da crise do feudalismo, né? Querendo ou não, a própria Igreja Católica, a partir do século XIV, século XV, ela vai viver um período que a gente chama assim de corrupção moral, sabe? Um período em que a Igreja vai começar a ser contestada, um período em que a Igreja vai começar a perder fiéis, um período em que a Igreja vai precisar de combater, né, todas essas críticas que começaram em relação a ela e que ganharam uma proporção muito grande em algumas regiões específicas da Europa. Querendo ou não, a gente tem que entender que desde a Idade Média, os membros da igreja, né, que a gente pode dividir aí basicamente entre alto clero e baixo clero, né, lembrando que o alto clero, eles eram nobres, viviam no meio de um luxo muito grande, eram grandes proprietários de terras, né, em compensação a gente tinha um baixo clero, que eram homens que vinham de famílias simples, até de servos camponeses, e que viviam na miséria, assim como, né, seus pais, seus familiares. E o que acontece que eu acho que é importante a gente parar para pensar nesse momento? Enquanto esse alto clero, bispos, cardeais, viviam num luxo imenso, né, tendo tudo do bom e do melhor, eles também praticavam atos e ações que eram contrárias aos princípios que eles pregavam. O fato, não só do alto clero, mas do baixo clero, um fato, né, que eu quero falar que era muito comum, por exemplo, é que ambos não respeitavam o voto de castidade, né? O celibato clerical, que é essa proibição dos padres de se casarem, ela era, vamos dizer, ela estava comprometida, porque o tempo inteiro eles desrespeitavam, alguns viviam com mulheres, tinham filhos, viviam com famílias. A gente tem na história membros do alto clero, inclusive papas, né, que a gente sabe que tiveram filhos, que tinham envolvimentos amorosos, o que era extremamente proibido. E aí, de repente, as pessoas começam a questionar, né, como é que essas pessoas que nos guiam espiritualmente, elas fazem uma coisa, aliás, elas falam uma coisa, pregam uma coisa e não praticam o que eles pregam, né? Porque nós temos que obedecer às regras que essa igreja nos impõe se os membros mais poderosos dessa igreja não cumprem, né, aquilo que eles devem cumprir. Então, existe aí uma espécie de questionamento que vai surgindo e vai ganhando força. As pessoas e o próprio Renascimento, acho que vai abrindo a mente das pessoas, né? As pessoas começam a ficar mais críticas e, de repente,
elas começam até a questionar questões que eram muito comuns dentro da igreja, como, por exemplo, a venda até de cargos religiosos. A família Médici, tão poderosa, né, que a gente já falou dela, de comerciantes riquíssimos da Itália, eles chegaram a comprar, vamos dizer, o cargo, né, de papa para um dos membros da família. Compraram os bispos, compraram os cardeais, na verdade, que fazem essa eleição, para que um membro da família ocupasse esse alto cargo, o mais alto cargo da Igreja Católica, né? Então, todas essas questões, todas essas críticas vão ganhando força e a população, querendo ou não, vive um período muito assim de medo, um medo do inferno, um medo da vida após a morte. Então é um conflito muito grande, né? Quer dizer, eu tenho que obedecer à igreja, mas eu estou vendo que a igreja não está fazendo as coisas direito, eu tenho que seguir os preceitos da minha religião, eu tenho que confessar, eu tenho que pagar o dízimo, porque senão eu vou para o inferno, né? Eu tenho que mandar rezar não sei quantas missas para os meus familiares que morreram, porque senão eles vão continuar né, num sofrimento após a morte. Então as pessoas começam a questionar, é um momento de muito questionamento e de dúvidas que antes não existiam e que agora o homem que está tendo mais acesso ao conhecimento, o homem que está se tornando cada vez mais crítico, ele está começando a avaliar se vale a pena seguir à risca aquilo que a igreja pregava. Muito bem, além desse questionamento, até em relação ao comportamento dos padres, dos membros do alto clero, a venda desses cargos religiosos, existiam outras questões que a gente vai ler aqui agora e que a gente vai falar muito ao longo desse capítulo, que também contribuíram para abalar esse poder da Igreja Católica. Muito bem, a gente tem algumas questões que eu acho que eu não posso deixar de comentar antes de iniciarmos também a leitura. É que tanto a nobreza europeia, parte dela, quanto a burguesia, também estão incomodadas com algumas regras, com algumas exigências que a igreja fazia. A burguesia, principalmente, que vivia, né, desse comércio, cada vez mais lucrando, querendo uma vida tão boa quanto a desses membros do alto clero, o tempo inteiro eram cobrados pela igreja, no sentido de que isso era pecado, a cobrança de juros, por exemplo, era pecado, né? Então eles entravam em conflito com a igreja o tempo inteiro. A mesma coisa a nobreza, né? Vocês sabem que grande parte das terras europeias eram da igreja e a nobreza queria muito, né? Controlar, de certa forma, ou impedir, ou pelo menos barrar parte desse poder da igreja, né? Em alguns lugares esse poder estava ficando grande demais, a igreja interferia até em questões políticas de vários reinos, né? Então a parte da nobreza, e a gente vai falar muito da reforma religiosa na Alemanha, né? A nobreza alemã é uma das que mais se incomodava com esse poder da igreja católica, e por isso que vai ser fácil, entre aspas, né, menos difícil essa reforma acontece ali, porque quase que toda a população estava envolvida nessa crítica, nas críticas em relação à Igreja Católica. Muito bem, vamos começar a nossa leitura, porque eu acho que vale a pena a gente começar daí, a gente entender um pouco, então, mais ainda, né, do que eu já falei, sobre o que estava acontecendo, não só em Roma, né, centro aí do poder da igreja, mas como um todo. E como que essa igreja vai se comportar perante a população e como que a população agora está começando a mudar a sua visão em relação a ela, a igreja. Então, os cardeais da Igreja Católica viviam em meio à riqueza e ao luxo, às vezes indiferentes às misérias da população. Às vezes não, na maior parte das vezes. O alto clero se contentava em ver cumpridos os sacramentos, né?
E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada aí nesses sacramentos, né? Que começa com o batismo, tem o casamento e outros sacramentos que fazem parte aí desses dogmas, né, da religião católica, dessas regras da igreja. A igreja enriquecia, nobres sem vocação espiritual viravam bispos, cardeais e até papas. A Capela Sistina em Roma, pintada pelo grande artista Michelangelo, mostra bem qual era a preocupação do alto clero católico. Investir nas artes, construir monumentos, celebrar a grandiosidade da igreja e não mais praticar aquilo que tinha sido proposto por Pedro, aquilo que tinha sido proposto por Jesus, né? A igreja católica, que lá nos primórdios, na antiguidade, era uma igreja que seguia as regras, que seguia os ensinamentos de Cristo, que vivia na pobreza, dividindo, assim como Jesus, né, tinha pedido, né, tudo aquilo com os seus fiéis, né, com aqueles que compartilhavam daquelas ideias. Isso foi mudando ao longo da Idade Média. A gente sabe que o comportamento desses membros da igreja não eram mais os originais. Vimos no capítulo anterior a beleza das pinturas e esculturas religiosas do Renascimento. Não se pode negar que uma obra como a Capela Sistina, resultado do empenho do Papa Sisto VI, é um tesouro do Renascimento italiano. Mas também é um fato que o clero romano se preocupava mais com o próprio luxo do que com as obrigações do sacerdócio, com aquilo, né, que eles deveriam fazer, com as regras que eles deveriam seguir. O comportamento de muitos sacerdotes do baixo clero, principalmente os padres das paróquias, deixava a desejar. Gente, chegava ao cúmulo de alguns padres, né, serem descobertos no sentido assim que eles não eram nem alfabetizados, né? E a gente tem que lembrar que naquela época a missa era rezada em latim, a Bíblia só poderia estar escrita em latim, e muitos desses padres que se diziam, né, que diziam estar lendo a Bíblia, né, propagando aí a palavra de Deus, eles não sabiam nem ler, né? Chegou ao cúmulo, né, de alguns padres serem descobertos, né? Quer dizer, chegou a ignorância era tanta, né, que alguns padres foram descobertos no final das contas, né? Estavam tirando as ideias, né? Fazendo uma leitura falsa da Bíblia. Apesar dos votos de castidade, celibato e pobreza que faziam para ser ordenados padres, muitos ignoravam essas promessas. A pessoa que se ordenava padre da Igreja Católica tinha que fazer o voto do celibato, ou seja, de não casar, foi o que eu contei no início. Porém, muitos padres daquela época costumavam namorar, alguns até viviam com mulheres e filhos em casa. Haviam sacerdotes que lastimavam o mau exemplo dos colegas que desrespeitavam o voto de castidade e os acusavam de serem nicolaístas. Isso porque no início do cristianismo um padre chamado Nicolau, que ficou famoso, teria defendido, né, o fim do celibato clerical. Entretanto, a Igreja Católica estava diante de um impasse. Ou deixava que os padres se casassem, abolindo o celibato, ou mantinha o celibato. A igreja não fez uma coisa nem outra. Os seguidores de Nicolau continuaram a desmoralizar a igreja, né? A gente sabe que a quebra, né, desse celibato continuava sendo muito comum, apesar das críticas, apesar das tentativas da própria igreja, né, de moralizarem esses padres, de punirem esses que estavam descumprindo essas ordens. Além dos nicolaístas, haviam padres que gostavam da riqueza, o que era proibido pela igreja, pois ao escolher o sacerdócio, todo padre fazia voto de pobreza. Os membros do alto clero nunca fizeram um voto da boca para fora, né? Viviam em palácios em meio a essas obras de arte, né? Comendo do bom e do melhor. No entanto, muitos sacerdotes não seguiam essas regras. Alguns chegavam ao ponto de vender objetos sagrados, as chamadas relíquias, para ganhar até mais dinheiro. Eu vou falar sobre isso, né, na próxima aula, nas próximas aulas, né, mas isso era um outro hábito comum da igreja que começa também a ser questionado, né? Quer dizer, para fazer dinheiro, a igreja vai começar a vender o perdão dos pecados, ela vai começar a vender relíquias supostamente sagradas, um pedaço da cruz de Jesus, né? Uma correntinha com o sangue de Jesus, um espinho da coroa e assim de santos também, de Nossa Senhora, né? Dizendo que aqueles objetos eram sagrados e que, na verdade,
Era um pedaço qualquer de madeira, era um sangue de um animal ou de uma pessoa qualquer, né? Mas você, quando mexe com a fé da pessoa, né? E a igreja, que a sua guia está te vendendo isso, como é que você vai duvidar dela? Vendiam pedaços de tecido dizendo que eram do manto de Jesus, ou pedaços de madeira garantindo que eram a cruz de Cristo, ou até um osso de um defunto alegando que pertencia a algum santo. Era muito comum nobres, pessoas ricas e até burgueses, né, terem suas salas cheias de relíquias sagradas, né? E a gente sabe que na própria Igreja Católica até hoje você tem essas relíquias, né, que são ditas sagradas. Você tem o Santo Sudário, você tem, né, alguns túmulos que são visitados, o crânio de algum santo específico, né? Chamavam esse comportamento de simonia, por conta de um famoso relato contido na Bíblia. Um mago Simão, depois de converter-se ao cristianismo, tinha tentado comprar do apóstolo Pedro o dom de transmitir o Espírito Santo a quem o quisesse, né? Então, esse ato de vender relíquias também é conhecido como simonia. A igreja pouco fazia para impedir a prática da simonia. Mais grave que isso, ela própria passou a explorar a fé das pessoas, vendendo nada menos do que a salvação eterna à alma. Muito bem. Passando aí a página para a página 112, a gente vai falar dessa questão que eu comentei com vocês, que é a tal da venda de indulgências, que é uma das práticas que a igreja também vai acabar adotando para fazer dinheiro, que é a venda do perdão do seu pecado. Você paga pelo perdão do seu pecado. Então, a partir do final da Idade Média, os papas da Igreja Católica autorizaram a venda de um documento oficial chamado indulgência, caracterizando uma espécie de certificado do perdão, que supostamente livrara seu portador de todos os pecados cometidos em sua vida. Agora não se tratava mais da venda de falsas relíquias por sacerdotes do baixo clero e também do alto clero, né? A própria venda de indulgência vai desrespeitar a boa-fé dos cristãos com apoio, com o aval do Papa. Nas cidades, os cristãos faziam fila para comprar as indulgências, algumas muito caras, outras mais baratas, convencidos de que aquele documento garantiria a salvação eterna da sua alma num período em que, né, para que a igreja se enriquecesse mais. E o absurdo chega ao ponto de você comprar indulgências para familiares, né? Meu pai acabou de morrer, eu quero comprar uma indulgência para livrá-lo, né, da nação eterna, de livrá-lo do inferno, eu quero, né? E aí entrava quantas indulgências que você vai comprar, o valor de cada uma, dependendo do suposto pecado que você tinha cometido, a indulgência era mais cara ou era mais barata, né? Então são comportamentos que hoje a gente consegue ver o absurdo, mas naquele momento, naquele contexto, as pessoas viam como possível, era normal, acreditavam piamente, mas com o tempo os questionamentos vão aumentar. E aí eu vejo, né, quer dizer, é um movimento que vai começar no século XIV, no século XV, vai ganhar muita força no século XVI, mas querendo ou não, paralelamente aí a gente tem outros movimentos, como a gente já estudou o Renascimento, né, ajudando e dando força para que essa mudança, né, na forma das pessoas pensarem, delas enxergarem Deus, né, aquele teocentrismo lá, realmente da Idade Média estava chegando ao fim. E é muito interessante porque nós vamos falar muito do Martinho Lutero, já na próxima aula, que é um dos precursores aí dessa reforma religiosa, uma figura importantíssima dentro do movimento reformista, mas ainda no século XIV, depois no século XV, nós vamos ter duas pessoas, eram inclusive professores universitários, que já apresentaram críticas, vamos dizer, oficiais em relação a esses comportamentos da igreja. A gente tem
o John Wycliffe na Inglaterra, primeiro lá no século XIV, né, ele era um grande intelectual, criticando várias práticas do clero, inclusive essa hierarquia da igreja, né, de ter bispo, arcebispo, cardeal, né, essa diferenciação entre alto e baixo clero e as vantagens que se tinha, né, dependendo do lugar que se ocupava dentro da igreja. Ele já criticava essa venda de indulgências, e depois a gente vai ter o Jean Hus também, que vai um pouquinho mais tarde, se não me engano ele é tcheco, né? Ele vai também fazer essas críticas, aproveitando algumas das ideias do Wycliffe. Então é muito interessante que você já tem um período de críticas, de dúvidas em relação à seriedade da igreja, e aí a gente vai observar que o Martinho Lutero chega com força total ali na região da atual Alemanha, e ele vai abalar e muito as estruturas da igreja. Aqui só para mostrar para vocês, mas depois eu vou passar uma atividade à parte, eu preciso, na verdade, que vocês façam essa atividade, dentre outras atividades que eu vou passar. Combinadíssimo? Tudo bem? Então, ótimo, pessoal. Vamos aproveitar aí. E qualquer dúvida, vocês vão me mandando, tá bom? Beijos!